Hoje, queridos irmãos, nós iniciaremos a exposição do livro do Apocalipse, um livro tão lindo da palavra de Deus, mas que algumas pessoas, quando se aproximam do livro, se sentem constrangidas, amedrontadas, e há inclusive grandes pensadores como Calvino que rejeitaram a exposição do livro por causa desses motivos, alguns porque o achavam incompreensível, mas nós temos que ter em mente que o livro do Apocalipse é para a igreja. Então, conforme a graça que Deus nos der e aquela compreensão que o Senhor sabe ser bastante suficiente para esta igreja, nós caminharemos e com certeza seremos edificados. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Apocalipse no capítulo 1, e nós vamos ler 3 versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Nesses 3 versículos nós temos uma breve introdução ao livro. Nós sabemos que o livro foi escrito por volta do ano 95 da era cristã. Então, no ano 95 depois de Cristo, ao tempo em que Domiciano era o imperador do Império Romano. O próprio livro depois vai esclarecer que João ele teve essa visão quando estava desterrado na ilha chamada Patmos. É uma ilha que fica no Mar Egeu, perto da Turquia, 55 quilômetros das praias do sudoeste da Turquia, portanto, entre a Turquia e a Grécia. E nesse tempo que ele esteve ali, que para os olhos do mundo ele estava desprezado, vilipendiado, isolado, penalizado, abandonado, justamente nesse momento de maior sofrimento, o Senhor fez também a maior revelação. Aleluia! Quando a gente olhar para esse texto, nós devemos nos alegrar e lembrar da instrução que diz: sede pacientes na tribulação. Porque nós não sabemos se não é justamente em tempos de tribulação que o Senhor fará belas revelações para a nossa vida. Essa introdução, ela também carrega muita beleza, porque diferente do que alguns que se aproximam do livro pensam, que o livro só fala de tragédia e de fim do mundo e destruição de tudo, João ele inicia o livro dizendo que o livro é uma revelação de Jesus Cristo. Perceberam? O livro é uma revelação de Jesus Cristo. É interessante notar que João ele já havia feito uma apresentação de Jesus Cristo no evangelho que leva o seu nome. Lá, entretanto, ele apresenta a Cristo
o Deus que se fez carne, que se esvaziou da sua glória, da sua divindade, do seu poder, para viver entre nós e trazer até nós a revelação do reino de Deus. Agora a situação é diferente. Ele vai apresentar Jesus glorificado, sentado num trono de glória, à direita do Pai, intercedendo por nós. Não mais como o Deus que se fez servo, mas como o justo juiz que um dia voltará para nos levar para si mesmo. Então é um livro maravilhoso, porque ele fala do Cristo vencedor, o Senhor da igreja, que é vencedora por causa que o seu mestre é vencedor também. Então João diz que o livro é uma revelação de Jesus Cristo. Ainda que alguns discutam se seria mesmo João, ele mesmo diz no versículo 9, eu, João. E no versículo 4 diz João às 7 igrejas. Ou seja, ele mesmo diz que foi ele que escreveu o livro. Além disso, queridos irmãos, há um fio condutor que perpassa o escrito do livro. Se você olhar no capítulo 19, no versículo 13, Apocalipse 19, versículo 13, falando de Jesus, o texto diz, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse vocábulo vertido para o português como palavra, no grego é logos, logos. E se você vier para a primeira epístola de João, no capítulo 1, o versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui, outra vez, o vocábulo vertido como palavra é logos. E quando a gente lê o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, o texto diz assim, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui outra vez, a palavra trazida para o português como verbo é logos. Porque ainda que a igreja primitiva vivesse dentro do Império Romano, a igreja ainda estava sujeita à cultura helenista, quando Alexandre o Grande decidiu que dominaria as nações, não só através do poderio bélico, mas também através da cultura. E então ele traz o pensamento grego sobre as nações, e se nós fosse fazer isso, claro que não faremos, nós perceberíamos que várias palavras que usamos em português, a matriz dela é grega, e até boa parte do nosso pensamento é grego. E no período clássico na Grécia, eles já tinham concebido o conceito de logos. Olha só, alguns séculos antes de Cristo, eles já tinham sintetizado o pensamento de que havia um discurso primordial, uma palavra primordial que contivera o poder e a razão de abarcar todas as coisas e dar origem ao que nós conhecemos, transformando o caos em cosmos. Então, dentro da filosofia grega, eles já tinham o pensamento do logos. E o que João faz? Ele diz assim, no princípio era o logos. O logos estava com Deus. O logos era Deus. Irmãos, aqui há muita sabedoria. Em vez de bater de frente,
Ele vai acomodando aquele pensamento e aquelas ideias que eles já tinham de um discurso primordial, porque o que Gênesis diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse, notaram? Uma palavra criativa foi liberada. Os gregos tinham essa compreensão, e João diz, essa palavra criativa é Jesus. Aleluia! E na sua mão você tem todo o discurso a respeito de Deus, e é certo eu afirmar que você tem Jesus escrito aí na sua mão. Aleluia! Queridos irmãos, isso que João fez, os apóstolos também fizeram. O Novo Testamento contém, para designar inferno, a palavra Hades, que já era uma palavra dentro da cultura grega, para designar o destino final da alma dos mortos. O Tártaro, também usada e traduzida como inferno, são palavras que vêm da cultura grega, e nós as encontramos no Novo Testamento. Quando nós olhamos Paulo e o seu discurso em Atenas, aquela quantia de deuses, ele não vai dizendo que é tudo do capeta. Perceber a sabedoria do apóstolo? Ele vai olhando aqueles deuses, e de repente ele encontra um altar sobre cujo cimo não há nenhuma divindade, não há nenhuma representação de um Deus, mas há uma descrição, e ali está escrito, ao Deus desconhecido. Porque os gregos eram muito sábios, irmãos, muito filosóficos, muito profundos em ideias. E é possível que, depois de terem fabricado todos os seus deuses, deuses que tinham os vícios dos homens, que cometiam os pecados dos homens, os erros dos homens, é certo pensar que aqueles homens tão inteligentes e tão sábios, olhando para o universo e compreendendo que os mundos obedecem leis rígidas da física, e se leis tão poderosas sustentam o universo, essas leis não foram concebidas ao acaso. Uma mente primordial que eles não conheciam, por certo, estabeleceu todas as coisas. E se as leis eram justas, segue-se que aquele Deus é justo. E olhando para os seus deuses e conhecendo as suas imperfeições e os seus vícios, eles entenderam o Deus grande, o Deus que está acima de todos. É possível que nós não o conheçamos. Vamos fazer um altar para Ele, mas sem colocar nada em cima, porque nós não sabemos falar dele. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu represento, aleluia, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Então, quando nós encontramos princípios da filosofia grega, no Novo Testamento e nos escritos dos apóstolos, isso não significa que o Evangelho está ratificando a filosofia, nem que está chancelando aqueles pensamentos, mas aqui existe uma abordagem pedagógica simples, que significa conduzir a pessoa daquilo que ela já sabe para melhores e maiores revelações. Eles pegavam aquelas ideias que eles já tinham e afinavam elas com a revelação de Deus. Deus é maravilhoso. É Ele que capacita as pessoas para serem assim, amém? Porque Deus ama os povos. A verdade, queridos, é que Deus ama os povos todos. O seu desejo é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Voltando para o Apocalipse, depois de dizer que o livro é uma revelação de Jesus Cristo, ele esclarece que Deus lhe deu
Aqui o apóstolo está indicando a autoria divina do livro. Foi Deus que lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Irmão, se há quase 2000 anos ele achou que era brevemente, quão perto estamos agora? Um assunto tem tomado meu coração nesse tempo, quando por causa dessas limitações, muitas pessoas abandonaram o culto, e não se iluda, abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Essa semana eu conversava com um irmão, porque quem acompanhou a live que eu fiz essa semana, eu falei sobre isso. E há quem diga que nós não precisamos de templo. E eu pergunto para os irmãos, se nós não precisamos de templo, e estamos contribuindo para a evangelização de um irmão lá no Paquistão ou no Nepal, depois que aquela pessoa se converter, nós devemos enviar ele para onde? Perceber, irmãos? É porque nós pensamos a partir da nossa perspectiva, em que muitos irmãos já são estruturados, já têm raiz na palavra, mas e o novo? E a pessoa que está chegando? E o jovem, e a criança? Vai levar ele para onde? E queridos irmãos, o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e eu compartilho com você. Se João há quase 2000 anos dizia que essas coisas brevemente vão acontecer, e nós, quão perto estamos daquele dia? Não pare, não desista. Ah, mas está tão difícil, agora tem que vir no culto mais cedo. Na terça eu estava aqui ministrando a palavra de Deus e as pessoas fazendo malhação na rua, fazendo caminhada, fazendo corrida, elas também tiveram que fazer mais cedo. Só para vir no culto nós não podemos. Não pare, irmão, não desista, porque estas coisas de João brevemente hão de acontecer. No versículo 2, falando de si, ele disse: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos na Bíblia a palavra testemunho ou testificar, nós precisamos ter em mente que o uso que eles fazem dessas palavras não é o mesmo que nós fazemos. Porque se você vai lá no original, você vai descobrir que a matriz dessa palavra, a raiz dessa palavra é martiria, de onde vem a nossa palavra mártir. O que isso quer dizer? Que isso aqui não é um depoimento vazio, que isso aqui não é igual aquela pessoa que viu o acidente de trânsito e ela é chamada para testemunhar, e no meio do seu depoimento o juiz pergunta: tem certeza? Ele fala: não sei muito bem, mas acho que foi isso que eu vi. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Aqui, queridos irmãos, quando João diz testificou, ele está dizendo que a palavra dele é tão verdadeira que ele está empenhado nela até a morte. Perceberam? E isso é tão verdade que ele está jogado nessa ilha justamente por causa da palavra que ele deu. E eu quero perguntar para o irmão e para a irmã: até onde é o teu comprometimento com o Evangelho do Reino de Deus? Se essas pessoas deram a sua vida para que nós ouvíssemos das novas do Reino de Deus, qual deveria ser o nosso envolvimento? Percebe então, irmãos, que esses crentes que desistem por causa das dificuldades, eles são na verdade uma vergonha para o Evangelho? Porque essas pessoas foram até a morte, e depois ainda acrescenta: e do testemunho de Jesus Cristo, Jesus não foi até a cruz? Que nesta noite e ao longo da exposição do Apocalipse,
o Senhor gere em mim e em você uma decisão. Aleluia. Uma decisão. Aleluia. De ir até o fim. Que o Espírito Santo, pela sua palavra, possa estar sempre segredando ao seu coração. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Na sequência ele diz que é bem-aventurado. Aqui ele fala de 3 níveis. Irmãos, bem-aventurado aqui, a palavra usada é Macarios. Era uma palavra usada para designar, em primeiro lugar, os deuses. De novo, irmãos, dentro da cultura grega, porque era onde eles estavam. Então, os deuses eram macários no sentido de que não sofrem as vicissitudes dessa vida, os sobes e desces dessa vida. Então, usando essa palavra, os deuses eram bem-aventurados. Depois essa palavra passou a designar os mortos, porque a própria Escritura diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. Notaram? Então os mortos também eram macários, eram bem-aventurados. Eu não sei como é que você vê os mortos. Irmãos, nós tivemos agora a perda de um pastor amigo, há pouquinhos dias faleceu. Para quem ficou uma tristeza, para ele, que glória! Pensou que a lindeza já estar no céu? Quando eu penso no meu irmão que faleceu com uma idade próxima da minha, já há alguns anos, isso quer dizer o quê? Que já há alguns anos ele está em paz, o coração dele está bem, está adorando Jesus, está com os santos. Então eles chamavam essas pessoas de bem-aventuradas, e depois passaram a designar, por exemplo, os ouvintes de Jesus. Jesus várias vezes falou daqueles que os ouviam como sendo bem-aventurados. E aqui João diz que são bem-aventurados. Quem? Quem lê. Irmão, leia a Bíblia, irmão. Irmã, leia a Bíblia. Leia todo dia. Leia 3 capítulos todo dia. 5 capítulos aos domingos. Leia todo dia. Não é para entender, a chamada leitura panorâmica é para ler só. Todo dia lê. Levanta de manhã, lê 2 capítulos, de tarde mais um, já leu. No domingo lê um pouquinho mais. O texto diz: é bem-aventurado quem lê. Irmãos, na psicologia já foi confirmado que a pessoa que lê a Bíblia, o nível de solidão dela despenca. Lendo a Bíblia, o nível de solidão, os indicadores de solidão. Sabe por quê? A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está junto. E aí não tem mais solidão. Então, se você sofre de solidão, lembre disso, leia a Bíblia. Primeiro lugar, bem-aventurado aquele que lê. Segundo lugar, os que ouvem, como você está fazendo agora aqui, ouvindo a palavra. Ela vai entrando dentro de nós, acalmando o nosso coração. Nesse exato momento, enfermidades estão sendo curadas neste lugar, por causa da presença da palavra e da glória de Deus. E depois diz: e bem-aventurados os que guardam. Guardam tem uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, os que memorizam. Tem gente que fala que não sabe, eu não sei, não consigo memorizar a Bíblia, mas sabe música mundana de cor. O Senhor Jesus diz que quando isso acontece é porque está faltando amor. Ele falou assim: se me amardes, guardareis as minhas palavras. Sabe poesia de cor?
não sabe nada da Bíblia de cor, não sabe versículo, não sabe salmo, não sabe onde é que está, não sabe nada. Está faltando amor. Você vai ser bem-aventurado se você guardar. Mas essa palavra tem também o sentido de cumprir, obedecer, viver de acordo, dar ouvido no sentido de ser obediente à palavra de Deus, e você vai ser bem-aventurado. E conclui dizendo: porque o tempo está próximo. Aleluia. Queridos irmãos, que essa introdução desta noite desperte em você de estar unido a esta igreja nos próximos meses ou anos em que nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Amém? Eu quero orar com você assim como nós estamos. Eu adoro a Ti, Senhor. Eu louvo Teu nome que é maravilhoso. Eu engrandeço, exalto. Cada um que veio a este lugar veio para Te servir. Veio para ser grato a Ti. Ó Deus de poder e de unção, Deus de amor e de graça, para que todos saibam que a Tua palavra é viva e eficaz. Se alguém veio doente a este lugar, se cumpra outra vez a Tua palavra que diz: enviou a Sua palavra e os curou. E cura agora, Senhor, o esqueleto, o sistema nervoso, cura agora os tecidos, as juntas, as medulas. Ó Deus, livra de todo mal, cura de toda dor, Senhor, liberta da enfermidade, para que a Tua noiva amada, ó Deus, seja vestida de glória e de esplendor, e que seja para sempre glorificado o nome de Jesus. Ó Deus, assim nós oramos para o bem da igreja, para o nosso bem e a glória de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.